Olá, pessoal, família Renascer com Maria, povo de Deus. Eu estou hoje aqui para partilhar com vocês um pouco daquilo que eu tirei do Evangelho, que me foi passado para essa partilha. Quero dizer para vocês que o meu nome é Augustinha, eu fiz o 13º Renascer com Maria. Para a glória de Deus. Então, se alguém quiser acompanhar a proclamação do Evangelho, está no livro de Marcos 4, versículo 26 a 34. Então, eu vou fazer a leitura, proclamar a leitura, e vocês acompanhem comigo, para que depois a gente possa tirar algo dessa palavra. Então, sempre que Jesus ia ensinar, na Bíblia a gente encontra falando assim, naquele tempo. Então, naquele tempo, Jesus disse assim para a multidão: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele perceber. Pois a terra por si mesma produz. Primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão abundante na espiga. Enquanto o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. E ele continuou: a quem comparamos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda que, quando é semeado, é a menor de todas as sementes, mas depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender, e não lhes falava a não ser em parábola. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Então, meus irmãos, eu gostaria de partilhar com vocês o seguinte: Jesus, ele era muito sábio. Olha só o dinamismo, olha só o jeito que Jesus encontrava para ensinar a multidão. E hoje ele ensina a nós também, por meio de parábolas. O que é isso? Ele contava uma história, que era a maneira mais fácil das pessoas entenderem o que ele ia dizer. Então ele falava o seguinte: era com palavras simples para explicar como acontece o processo da nossa conversão. Então ele fazia essa comparação com a semente. A semente que alguém espalha na terra é a fé, meus irmãos. É a fé. Porque sem a fé a gente não consegue enxergar as coisas. Porque por meio da palavra de Deus vai sendo acolhida no nosso interior. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, essa palavra ela fica no nosso coração, ela fica na nossa mente e ela vai nos transformando. Quando a ouvimos com atenção, quando a meditamos e abrimos o nosso coração para abrigá-la, Se a gente não abrir o coração,
nada é feito, nada acontece, né? Então, por isso que Jesus procurava sempre contar uma historinha. E aí ele começa dizendo, né, para nós: Deus planta, rega, cultiva a nossa alma, assim como a árvore, né? O processo da semente é o seguinte: a pessoa semeia, né? O homem semeia aquela semente, mas o processo de germinação, ele não sabe, não depende dele. Então essa planta, ela cresce, aliás, ela germina, ela cresce, ela dá folhas, né, frutos e os grãos. E é por isso que Jesus fala aqui na palavra, né? Quando esse fruto está maduro, o homem vem e lança sua foice. Ele corta, ele tira esse fruto. Assim também é a palavra de Deus na nossa vida. Então, se a gente abre o nosso coração para que essa palavra seja semeada, ela possa germinar, ela vai dar frutos. Do contrário, meus irmãos, nada podemos fazer, nada se pode fazer. E Jesus continuava falando assim: para tudo existe tempo. Existe tempo para maturação, abertura de coração, perseverança na oração. Olha só o que ele diz para nós, né? Exige tempo, maturação, abertura de coração, perseverança na oração e na meditação da palavra de Deus, principalmente o desejar viver este reino aqui na terra, né? Então, se a gente deseja viver o reino de Deus aqui na terra, então a gente tem que esperar todo esse processo. E que processo é esse? É o processo da nossa conversão. O reino de Deus é um estado de espírito, é um modo de ser de Deus, de pertencer a Ele, depositando a nossa confiança, o nosso ideal nos seus desígnios para nós. Jesus passa então a ser o Rei, o Senhor da nossa vida. É a maior motivação. Então, quando a gente começa a conhecer a história de Deus, o que Ele fez na vida humana, o que Ele fez para nós no mundo, então a gente passa a querer conhecer mais, a gente passa a amar esse Jesus e ter motivação de segui-lo. E uma das características do reino de Deus, ela vai se evoluindo em nós, assim como o grão de mostarda, que de tão pequenina se torna uma grande árvore que dá abrigo para os pássaros. Estas características são visíveis através das nossas ações, da nossa generosidade, acolhimento, fraternidade, solidariedade e do saber relacionar-se bem com o próximo, perdoando, partilhando e compreendendo. Desculpa. Então, quando acontece tudo isso na nossa vida, então nós estamos no processo de conversão. Então, eu queria deixar para vocês, meus amores, né? Vamos dizer assim, meus amores do Renascer. Eu queria fazer umas perguntinhas para vocês, mas não é para responder agora, não. Vocês podem refletir, responder para si mesmo, né? Reflitam. Quando vocês orarem, reflitam o que vocês estão fazendo. Reflita nesse reino de Deus. Então, eu queria perguntar para vocês. Você tem observado realmente as transformações que estão acontecendo em você depois que você começou a ler a Bíblia? Depois como você começou a partilhar com seus amigos
o que você escuta na missa, nos evangelhos, na leitura da palavra? Houve mudança no seu temperamento? Você tem crescido no processo de conversão? Você já observou isso? Sabe o que é isso, meu irmão? Meus irmãos, o nosso processo de conversão é o seguinte: a gente começa a ler a Bíblia, a ler a palavra de Deus. Eu estava até partilhando com duas pessoas que eu amo muito, que eu passei o domingo com elas. Quando a gente tem sede de ler a palavra de Deus, a gente busca, a gente vai atrás, a gente começa a ouvir. Às vezes, a gente está com um comportamento errado, um comportamento que não é aquilo que Jesus quer para nós, aquilo que Jesus ensina. Vamos dizer assim, fazer fofoca, né? Falar da vida do outro é o que mais acontece hoje em dia, né? E aí a gente escuta na palavra que isso aí não tá certo, tá errado, né? Você não deve julgar ninguém. Então, o julgamento só pertence a Deus. Aí você ouve a palavra de Deus, então você diz: epa, eu tô errado, então eu vou parar, porque Deus não quer isso. Então você está mudando. A palavra de Deus, ela está colocando em você uma coisa que você está sabendo, está vendo que está errada, né? E aí você começa a refletir, começa a mudar o seu comportamento. Eu não vou falar mais do outro, né? Não vou julgar mais. E certas outras coisas que a gente faz no dia a dia e que não é correto, né? E quando a gente tem o hábito de ler a palavra de Deus, essa palavra de Deus ela vai nos transformando, vai mudando, entendeu? Igual o processo da semente. Porque quando essa semente é plantada, existe um processo nessa semente dentro da terra. Ela vai se transformando. E assim também a palavra de Deus deve ser colocada, quando é colocada no nosso coração, ela deve mudar, ela deve nos trazer mudança. E é isso que eu queria deixar para vocês, meus irmãos, né? Me desculpem se eu não consegui passar tudo aquilo que realmente a palavra nos diz, né? Mas foi o que eu entendi da palavra. E eu espero que essa palavra que eu passei hoje para vocês, que eu falei hoje para vocês, ela tenha ficado pelo menos um pouquinho no coração e na mente e também na prática, tá? Que Deus abençoe cada um de nós que estamos nessa caminhada, nesse processo, porque a conversão é no dia a dia. Um beijo para todos.